Pronto, tá gravando. Olá, pessoal. Estamos aqui o Yuri e o Fábio. Vamos dar prosseguimento na nossa defesa do artigo, né? E vamos apresentar aqui o nosso artigo. O nosso artigo intitula-se assim: Protegendo crianças da exploração online. O modelo de treinamento pode detectar estratégias de comunicação prejudiciais? Então, esse artigo que a gente escolheu, ele vai tratar dessa possibilidade, né? É possível uma técnica, né? Um machine learning, ele conseguir fazer essa previsão, essa predição. Então, assim, tem ocorrido uma crescente imersão de menores nesse universo, né, da comunicação online, né? Através de chat, através de redes sociais. E cada vez mais menores, né, crianças, estão acessando essas intercomunicações. E o foco desse estudo é justamente mapear, avaliar se dentro dessas conversas, dentro dessas interações, adultos vêm se aproveitando para ter conversas não aceitáveis, seriam conversas que seriam abusos, né? Em princípio de interações, adultos com menores, né? E está indo nesse sentido e se realmente é possível que um machine learning possa, né, uma técnica de machine learning possa mapear que isso ocorra, né? Então, através de muitos dados de conversas captadas entre adultos e menores, né, formou-se um banco de dados para que isso fosse avaliado. Então, quem atua nessa área? São peritos, são agentes, né, que com preparação específica para esse tipo de atuação. Alguns com formação em psicologia, outros em linguística, para avaliar essa potencial ocorrência. Então, o que acontece? Esse agente mapeia conversas entre um eventual possível predador e uma criança. Ou em outro dado momento, ele se passa por uma criança, né? Então, são essas estratégias de possibilidades que é utilizado para montar esses bancos de dados. Outra situação a citar é que muitas conversas não se efetivam em realmente que ocorreu um abuso. Então, os dados utilizados nessa pesquisa foram dados que realmente, na sequência, se mostraram que houve um contato físico, houve uma predisposição de ocorrer um contato físico com essas crianças, né? Então, esse estudo fez essa categorização desses dados e foram esses dados utilizados para avaliar se ocorreu ou não abuso mediante as conversas fiscalizadas. Prossiga. E, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o framework e os comportamentos predatórios. O framework utilizado é baseado em uma estrutura desenvolvida e validada por psicólogos forenses. Eles classificaram os comportamentos predatórios em 11 estratégias de comunicação caracterizadas como interações predatórias. Citando elas, é a comunicação, o termo rapport, que significa criar uma relação, o controle, o quanto que esse possível predador está tentando controlar, né, a conversa, a vítima, os desafios que ele joga, algum tipo de negociação também acontece, o uso de emoções para tentar afetar a vítima, testar os limites que a vítima dá a esse possível predador. Ele coloca também tópicos sexuais, mitigação, incentivo, que é o flerte, e uma gestão de risco, né, que o predador ele se põe sempre a tentar manter o sigilo das conversas e dos assuntos conversados online com a possível vítima. O objetivo é para avaliar a capacidade dos algoritmos de aprendizado de máquina em identificar essas estratégias específicas. A maioria dos algoritmos utilizados que foram encontrados nesse estudo fazem o uso de palavras-chave para poder identificar. Aqui ele faz uma certa modularização
e relação de premissa e hipótese para poder criar um sistema de inferência da conversa. E a importância para identificar os comportamentos em que a aplicação da lei considera problemáticos, que são menos que sutis e difíceis de discernir. Falar um pouco também sobre o processamento de dados. O dataset escolhido foi esse Pervert Justice. É um dataset online que colhe, como o Fábio explicou, uma conversa entre um agente, uma pessoa adulta se passando por criança, com um predador. Esse dataset ele foi dividido numa porcentagem de 70% para treinamento, 20% para teste e 10% para avaliação. Os algoritmos utilizados foi esse Roberta Large. Ele também estava utilizando inferência de linguagem natural para comparação de mensagens. Como eu falei antes, fazer uma relação entre hipótese, premissa e hipótese, para poder validar ou não se aquela mensagem se encaixa naquela hipótese. E as métricas de avaliação foi a precisão, o recall e o F1 Score. Apesar de que eles também usaram outras técnicas, como o zero shot e o full shot, para poder avaliar o desempenho das amostras, para avaliação do desempenho de amostras reduzidas, que mostra uma certa eficácia no modelo em cenário com dados limitados. Ele também foi utilizado no estudo janelas de mensagem expandida, que é uma expansão do contexto para incluir mensagens anteriores para poder melhorar a contextualização dentro do modelo. E, além das métricas citadas, que foram precisão, o recall e o F1 Score, foi utilizado também a métrica Cohen-Kappa, para medir a concordância entre os rótulos atribuídos pelos humanos e pelos modelos de valores K indicados para concordância onde os valores de K indicam a concordância entre os avaliadores. Então, os resultados conseguidos, obtidos através de machine learning, eles são muito consistentes. As avaliações realmente são efetivas, são fortes, porém, eles não têm a precisão em transformar isso em uma decisão. Dizer assim, olha, aqui nessa avaliação nós realmente encontramos que houve abuso. Então, o machine learning sozinho, ele não consegue ter essa efetividade ainda, né, dentro dessa realidade atual. E a melhor combinação dos resultados com um potencial maior de precisão é justamente mesclando essa utilização do machine learning com o profissional especializado. Então, lá na saída desses dados, tem a avaliação desse profissional, dizendo, olha, aqui realmente nós temos uma possibilidade muito maior que esteja ocorrendo abuso, e aqui nós não temos essa certeza. Então, mesmo assim, com esse modelo de utilização de machine learning e o profissional, a gente ainda não tem assim 100% de precisão ou próximo disso, de que seja esse modelo de estudo realmente seja efetivo. Então, realmente precisa ser melhorado, precisa usar mais técnicas, mais dados, mais estruturas de dados, né, de uma forma melhorada para que se tenha uma efetividade maior. Porque há um perigo de você mapear, né, alguém ou rotular alguém com uma situação de ser predador ou não ser, né, e prejudicar essa pessoa. Então, existe sim esse fator de privacidade e todo um critério para que se tenha efetividade no resultado e poder afirmar, sim, houve abuso, não houve abuso. Eu vou falar sobre os pontos fortes.
A abordagem interdisciplinar se mostra eficaz e bem condizente com a ideia do estudo. A avaliação do desempenho utiliza métricas já reforçadas pela própria academia, que é a precisão, recall, a film score, para avaliar o modelo que foi produzido. A ideia de utilizar uma interação homem-máquina para aperfeiçoar a prevenção também é um ponto forte. E a experimentação variada, em que a realização de experimentos em condições de poucos dados, faz com que mostre uma abordagem utilizando várias técnicas diferentes. Então, os pontos fracos justamente permeiam essa imprecisão, né? A limitação do modelo em alcançar essa resposta, né? Então, precisa-se realmente da interação do modelamento do machine learning junto do especialista, né? E, assim, apenas 11 comportamentos foram possíveis ser analisados e dizer, olha, aqui nós temos esse comportamento, né? E temos essa situação aqui. Então, pode ser que no futuro haja a possibilidade de mapear mais comportamentos. E justamente essa análise ela venha a aumentar a precisão na efetividade do resultado, né? Porque o falso positivo e essa falta de precisão são os pontos fracos desse trabalho, né? E é muito importante que haja um refinamento, haja uma sintonia, né, nessa interação para que ocorra esse melhor percentual de efetividade. Inclusive, um fato importante a citar aqui é que essa interação com essa situação de abuso prejudica os agentes, porque eles são afetados psicologicamente, né? Então, esse trabalho melhoraria muito se o machine learning tivesse uma efetividade maior e o agente ia ter menos contato com essas circunstâncias, porque justamente a empatia, por serem crianças, por todo o contexto familiar, isso causa um prejuízo psicológico na maioria dos agentes e diminuir esse contato é algo que precisa ser melhorado. O desafio encontrado é justamente nessa coleta de dados, né? Como os dados são sensíveis e existe todo um critério para se ter acesso a eles, muitas vezes critérios legais, critérios de privacidade. Então, há uma dificuldade em ter uma robustez, de ter uma quantidade de pessoas trabalhando nessa área, para que se tenha um desenvolvimento mais rápido, né? Aumente essa precisão, aumente a potencialidade desse trabalho, né? Outra coisa é como rotular esses dados, né? Como é que você vai chegar a transformar uma conversa e um dado válido? Como você vai pegar aquela conversa e vai dizer assim, olha, nessa expressão aqui realmente está acontecendo um potencial abuso, nesta conversa aqui não, né? Aqui essa expressão ou essa circunstância demonstra sim que está ocorrendo abuso. Então há uma dificuldade, né? Um desafio a ser rompido é essa rotulagem de dados dessa informação, daquela frase ou a frase naquele contexto ser avaliado como positivo ou negativo, sem esse meio cinzento, né, para que haja assim, uma efetividade na avaliação. Essa primeira referência, ela nos leva a um outro trabalho que corrobora esse tipo de avaliação. É você avaliar um texto e daquele texto você obter dados através de uma linguagem específica, através de uma avaliação específica, onde você absorve o texto e diz ali, olha, aqui eu tenho um dado, aqui eu tenho uma intenção, eu tenho uma informação real, né? Então, esse dado, ele corrobora com esse trabalho justamente dentro desse aspecto, de pegar uma informação, uma conversa, e ele ser transformado em um dado efetivo que possa ser usado, inclusive, por uma outra técnica de avaliação, não só o machine learning. Essa última referência ajuda na compreensão do trabalho e na classificação com relação à linguística utilizada. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor. E essa foi a nossa apresentação.